Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia e a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido ao Senhor nesse momento é que esteja aí ao teu lado, suprindo a tua vida, as tuas necessidades. Se porventura acorda nessa manhã pensando num problema, luta, dificuldade, entrega na mão de Deus. Confia nos braços do Senhor. Tenha certeza que Ele pode solucionar todos os seus problemas. O que temos que fazer nesse momento é convidá-lo, é entregar nas mãos dEle e esperar pela ação do nosso Deus. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios, capítulo 13, o verso 6. Aqueles que andam em integridade serão salvos pela justiça divina, pela graça do Senhor. Mas aqueles que vivem para si mesmo, para essa terra, para os seus prazeres, a justiça do Senhor não tem como guardar essas pessoas. Portanto, Deus um dia enviou seu Filho aqui a esse mundo morrer morte de cruz, para que a justiça de Jesus Cristo pudesse cumprir a lei no nosso lugar, porque nós não temos condições de cumpri-la. Mas em Jesus Cristo nós encontramos a salvação. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 84, o verso 1 e o verso 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo onde o salmista expressa o imenso desejo do seu coração em viver dentro do santuário, na redondeza do santuário. No momento em que ele escreveu esse salmo, possivelmente ele estivesse longe, sendo perseguido, maltratado pelos seus adversários, mas lembrando dos momentos felizes em que viveu próximo ao templo de Deus, tendo acesso à casa do Senhor, o seu coração se torna saudoso na alegria de poder estar dentro do templo. A alegria do salmista não era simplesmente pelas paredes, pelos rituais que aconteciam ao contemplar e ver a morte dos cordeirinhos. Não. A alegria do salmista em estar no templo era porque ele sabia que ali dentro estava a presença do Senhor. Deus se manifestava ali. Estar diante de Deus, existe alguma coisa melhor para o nosso coração como adoradores? Na verdade, não existe. É ali onde as nossas necessidades são satisfeitas. O nosso coração encontra paz, o nosso coração encontra perdão. É ali onde a nossa esperança é renovada no Senhor. É ali onde a alegria eterna inunda a nossa vida. Entre os grandes reformadores dos escoceses estava Isabel Allison e Marion Harrison. Eles, no momento em que estavam sendo levados para serem dizimados pelos seus algozes, eles cantavam o Salmo 84. Era o desejo que cada um deles tinha no seu coração, mesmo sabendo que naquele momento eles iriam perder as suas vidas, mas havia esperança de um dia poder estar dentro dos átrios do Senhor, contemplar a beleza de Deus, saciar a sede do seu coração. Somente aqueles que desfrutam dessa comunhão conseguem entender o que o nosso Deus faz pela nossa vida. O versículo 2, na verdade, deveria ser a canção de todo cristão. Somente o Senhor deveria suprir todas as nossas necessidades. A cada dia, quando nos acordamos, devia ser a nossa maior sede, a nossa maior fome, a nossa melhor busca, buscar pelo Senhor, entrar dentro dos átrios do Senhor, mesmo que nós possamos estar na nossa casa pela fé, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, entrarmos dentro dos átrios, nos curvarmos diante do nosso Deus e recebermos a bênção do Senhor. Depois dali, tenha certeza, nós estaríamos prontos para todas as batalhas. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, Jesus nos ensinou isso. Nós precisamos a cada dia aprender com o Senhor. No versículo 3, nós podemos entender as declarações do salmista. Ele fala que até os pardais, as andorinhas, conseguem montar o seu ninho dentro do santuário, nos arredores do santuário. Mas ele, um filho de Deus, um verdadeiro adorador, ele está sendo privado desse momento de se curvar, de adorar, de encontrar-se com o seu Criador.
A sua alma, a sua vida está completamente ferida. Mas ele sabia, ele não podia, mas outras pessoas tinham essa alegria de estar dentro de Jerusalém e estar adorando, curvando-se e entregando as suas ofertas ao Senhor. O santuário é um local de adoração contínua, onde o sacerdote não podia permitir que o candelabro se apagasse. Era como uma expressão da oração de todo cristão que incessantemente, diariamente, em toda e qualquer circunstâncias, ele precisa estar com o seu pensamento conectado com o céu. Porque a partir do momento em que um cristão se desconecta com o céu, ele corre o risco de cair e se enveredar no pecado. Mas aqueles que se mantêm ligados a Deus diariamente, 24 horas, estão seguros pelo braço, pela proteção do Senhor. Mas o versículo 5, o salmista fala: bem-aventurado, feliz é aquele, bem-aventurado é o homem que mora nas redondezas de Jerusalém, onde ele tem liberdade para ir regularmente à casa do Senhor, entregar as suas ofertas e adorar ao Criador. Este é um bem-aventurado. Feliz é aquele que sente a necessidade constantemente no seu coração de conduzir a sua família aos altares do Senhor. Aqueles que regularmente vão à casa do Senhor se encontrar com o Senhor são abençoados por Deus. Podem até no decorrer da semana estar passando por momentos difíceis, mas no momento em que ele tem acesso a entrar na presença do Senhor, as suas forças são renovadas, a sua vida é abençoada com a esperança vinda do céu. O vazio do nosso coração é tomado pelas bênçãos divinas. Aqueles que chegam ali cansados, oprimidos, sofrendo, voltam para casa cheios de alegria, com entusiasmo, com o desejo de cada vez mais estar perto do Senhor. Os verdadeiros peregrinos que vão para Sião, os verdadeiros cristãos que estão se preparando para ir para a Nova Jerusalém, eles sempre abrem fontes no meio do caminho, para que aqueles que estão sedentos possam ter a oportunidade de também beber água fresca, saciar a sede da sua alma, tendo certeza de uma coisa, que somente Jesus pode saciar a sede do nosso coração. Nada que nós possamos beber às margens do caminho sacia a sede da nossa vida, mas aqueles que se refugiam no Senhor, bebem da água da vida, esses encontram alegria, satisfação, regozijo e vida eterna. Todo peregrino no meio do caminho, ele pode até em algum momento se sentir cansado, mas ele precisa ter certeza de uma coisa: o seu cansaço um dia terá fim. É o próprio Deus que irá colocar um ponto final na história do pecado. Todo sofrimento, toda dor, toda lágrima será enxugada pelo nosso Deus. É Ele mesmo que nos promete isso. Agora, a nossa caminhada, a nossa jornada precisa ser travada pela fé, confiando no Senhor, tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, Ele que nos dá força a cada dia para darmos continuidade na nossa jornada. Da mesma forma como os israelitas um dia foram trazidos do Egito, Deus os levou pelo deserto, uma caminhada longa por mais de 40 anos, mas Deus permitiu que eles entrassem na terra prometida. Deus da mesma forma fará isso com os filhos que são fiéis, que lhe amam, que são verdadeiros adoradores. No meio do caminho nós podemos ter tribulações, no meio do caminho nós podemos passar por dificuldades, mas a cada dia nós precisamos ter bom ânimo, porque se Cristo nos chamou, Ele mesmo irá concluir a obra que um dia Ele começou. No versículo 9, o salmista se volta para Deus em oração e pede para que Ele olhe para ele com um ar de misericórdia, com um ar de graça. Ele tenha piedade dele, embora ele reconheça que é um pecador falho, se envolveu com males nesse mundo, mas ele clama a Deus, para que diante do Senhor, ou distante da casa de Deus, Deus possa ter compaixão, misericórdia, para que um dia ele possa voltar mais uma vez e adorar o Senhor dentro do santuário. Nós jamais devemos perder a essência da alegria de estarmos diante do Senhor. O cristão que perde a alegria de estar diante do seu Deus é um cristão que já perdeu a essência do que é ser cristão, porque a vida cristã se resume em estar na presença do Senhor. O salmista preferia estar trabalhando para Deus como um sacerdote dentro do santuário do que ser um ímpio que estava longe da casa do Senhor. Era a alegria de viver para Deus, era a alegria de estar envolvido nas atividades do Senhor, era a alegria de usar os seus dons para que o nome do seu Deus pudesse ser honrado e engrandecido. Deus é a nossa fonte de alegria, Deus é a nossa fonte de inspiração. É no Senhor onde nós renovamos as nossas forças, é no Senhor onde nós encontramos esperança para cada dia nos levantarmos e darmos continuidade na nossa trajetória.
tendo a certeza que um dia os nossos olhos, revestidos pela imortalidade, veremos o nosso Deus e estaremos com Ele para todo sempre. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. O Salmo 84 é o Salmo das bem-aventuranças. E ele começa dizendo o seguinte: feliz ou bem-aventurado é aquele que tem a alegria de estar na presença do Senhor. Mas feliz também é aquele que se refugia na esperança, na fé, segura no braço do Onipotente. São bem-aventuranças para os nossos dias, não apenas para aquele período, mas para aqueles que estão vivendo nesse momento da história do planeta Terra. O nosso coração precisa se refugiar na presença do Senhor e o nosso coração precisa se refugiar na esperança da ação de Deus sobre a nossa vida. Todos nós somos peregrinos nesse mundo, vivemos momentos difíceis na nossa vida, mas tenha certeza, o nosso Deus um dia nos dará a graça, Ele mesmo irá abrir as portas da Nova Jerusalém para que nós possamos entrar dentro da nossa casa e viver ao lado do nosso Deus para todo sempre. Falo nossa casa porque esse mundo não é a nossa casa. Deus não nos criou para vivermos nesse mundo de pecado, de sofrimento, de luta e de dor. Deus nos criou para que nós pudéssemos viver livres de todo mal, de todo sofrimento, felizes no verdadeiro sentido da palavra. E nós só poderemos desfrutar dessa verdadeira felicidade quando nós estivermos ao lado do nosso Jesus Cristo, vivendo com Ele para todo sempre. É por isso que nessa manhã eu convido você mais uma vez a abrir seu coração, se entregar nas mãos de Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa existência. É o meu pedido, a minha oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.